E aí, galera, tudo bem? Vamos começar nossa live, né? Tá marcada às 19 horas. Esperando, aguardando o professor, nosso professor Geraldo Magela, para conectar e o pessoal aí que vai assistir às 19 horas, né? Então essa live hoje ela vai estar falando sobre a volta das aulas presenciais, né? Como que os professores vão trabalhar, como os alunos vão ter que se comportar, né? Eu estou esperando o professor Geraldo aparecer para eu dar uma chamada lá nele. Professor Geraldo Magela já está aí. Vamos começar a nossa live. Ele já acenou. Eu vou chamar aqui, né? Estou chamando o professor Geraldo. E aí, professor? Fala, Guga! Tudo tranquilo? Super tranquilo. Então vamos lá. O Vamos professor lá. Wagner está aí, né? O pessoal está Professor chegando. Wagner, professor Wagner tem cartão branco para ele. É o nosso parceiro aí também nas nossas lives, né? É isso Professor aí, Wagner. Essa grande galera de profissional. matemática tá bem explorada, né? É que Hoje tá. a galera acha que só o pessoal de humanas que tem que discutir algumas coisas. Não, Verdade. o professor aqui, professor Velasco de Física, professor Geraldo de Matemática e professor Wagner lá em Matemática também, né? O professor professor Velasco de Física, professor Geraldo de Matemática e professor Wagner lá em Matemática também. Geraldão, você está no seu notebook, né? Eu abri aqui o notebook e tô com o celular, mas eu acho que eu vou sair Então, então do vamos fazer o notebook. seguinte: você desliga o microfone de um dos dois. No seu notebook, né? Porque senão vai Eu ficar abri dando aqui o eco. notebook e tô com o celular, mas eu acho que eu vou sair Então do vamos fazer o notebook. seguinte: você desliga o microfone de um dos dois. O pessoal tá chegando aí, nós estamos aí nos finalmente. Beleza? Tudo tranquilo, professor Geraldo? Tudo tranquilo. Podemos começar? Nós estamos aí nos finalmente. Beleza? Podemos. Tudo tranquilo, professor Geraldo? Então, apresentando aí, professor Geraldo Magela, professor licenciado em matemática pela Univas, pós-graduado em gestão de negócios e mestrando em educação pela UNEB, tá? Eu sou professor Velasco, professor de física, né? Trabalho aí também graduado em matemática. E estamos aí discutindo hoje o nosso tema, que é essencial, o que está acontecendo aí na nossa vida. Hoje um tema que o professor Geraldo que colocou, retorno das aulas presenciais, né? E aí, professor Geraldo, o que o senhor fala do nosso retorno aí dessas aulas? Boa noite a todos, né? O pessoal que está chegando aí. E, Guga, é um tema do momento e vejo ainda de forma tímida, né? Abordado por segmentos, tanto da educação como do meio da imprensa. Mas a partir de uns 10 dias para cá, ele tomou um volume bem, bem intenso. Ultimamente estou vendo alguns pôsteres, algumas postagens, principalmente no Instagram, do retorno das aulas. E para esse momento, do meu ponto de vista, tem aspectos que são necessários que a gente
coloque em evidência, porque a gente está tratando de vidas. E nossos alunos, tão quanto os demais, são prioridades, é a vida de cada um deles. Não só deles, da própria família, ele enquanto aluno, e a família pela responsabilidade. Será que estamos mesmo já preparados, com a estrutura devida para receber esses alunos, professor Guga? Hoje, dando uma lida e olhando, vendo algumas notícias, em agosto o Distrito Federal volta às aulas, né? Pelo menos vai voltar. É interessante quando se fala dos protocolos, você vai verificar que não vai voltar tudo uma vez, vai voltar parcial, vai voltar ensinos por ensino, né? E aí você vê assim, é diferente, você vai fazendo uma análise, e aí você percebe o seguinte: o índice lá no Distrito Federal está muito alto de contaminação e tudo, e querem abrir a escola logo em agosto. E aí? Eu fico muito preocupado em relação assim, o nosso aluno, ele está lá dentro da casa dele, ou fazendo a quarentena dele de forma perfeita ou não, mas ele está lá sob a responsabilidade dos pais. Esse aluno vai para uma escola, e lá o ciclo, né, o ciclo de transmissão é maior, porque há mais contato com os alunos, e aí a responsabilidade que a escola, cabe à escola, né? É por isso que é necessário aí ter os seus protocolos para poder acionar e como participar, como voltar o ensino presencial. Sem dúvida. Eu vejo assim que não é uma situação fácil. Eu acho que deve ter muitas discussões, nós como professores, discutir com os alunos, com os donos das escolas, ver a melhor forma para todo mundo, porque é uma questão de risco de vida, né? É verdade, professor. Você frisou bem, enquanto professores, e tem colegas que é professores e pais, professores e mães de alunos, principalmente. E o que eu tenho visto nos comentários, de onde eu tenho acessado os meios de redes sociais, em torno de 80%, onde teve uma recente pesquisa que apontou o não retorno às aulas por parte dos pais, em torno de 76%. Eu acredito que isso já está girando em torno de 80%, em função dessas circunstâncias ao qual a gente está passando. Vou focar aqui no caso a Juazeiro e Petrolina, que tem demonstrado ultimamente os números oficiais, é por ele que nós temos que se basear. Não são só números, né? Não são números jogados ao acaso, mas os números aqui estão indicando, recente pesquisa da Univas, da própria FACAP, que nós estamos, nesse momento, chegando no pico da contaminação. Então, a partir do momento que a gente traz para essa discussão o retorno das aulas, que garantia nós temos que essas crianças irão ter toda essa segurança, irão ter toda essa proteção, mesmo com as metas pré-estabelecidas ontem, de forma resumida, do MEC. Quem nos garante? Não só os nossos alunos, como também nós, profissionais da educação. E aí eu já vou incluir colegas do grupo de risco. Então, a escola tem essa logística, a escola tem essa estrutura. Como que está a evasão escolar? Nós não temos esses números, enquanto professores. Eu acho que as escolas, nesse momento, deveriam até estar sinalizando como é que está a situação. O que a gente ouve nos quatro cantos é de redução de matrícula, de trancamento de matrícula. Pais ficando desempregados, as mães, né, familiares que um ou outro paga a mensalidade do filho. Enfim, toda essa circunstância aí está em torno do retorno às aulas. Eu vejo que dentro dos protocolos, um dos protocolos é, no primeiro momento, os professores que contêm algum tipo de uma especificidade, se
estão lá o problema, idade, né? Hipertensão, professores que eles vão ficar um pouco afastados no primeiro momento, porque a ideia do ensino vai ser um ensino híbrido. Nós vamos mudar, alterar um pouco a ideia de ensino presencial com ensino à distância, né? O chamado ensino híbrido. E aí eu vejo, como é que nós vamos fazer isso? Nós, hoje, eu trabalho nas escolas particulares, eu também fico muito preocupado com relação à saúde financeira da escola, porque se a escola tem uma saúde financeira ruim, isso atrapalha os professores não vão receber em dia, e aí, nossos alunos, vamos pegar uma turma de 30 alunos, ou 35 alunos, vamos dividir, porque o distanciamento é de 1,5 m a 2, né, em uma sala de aula. Hoje você percebe, eu verifico assim, nas escolas que eu trabalho, tanto em Senhor do Bonfim, Juazeiro, lá em Pilar, eu verifico que as escolas não têm uma estrutura, a grande maioria das escolas não tem essa estrutura o distanciamento. Como que nós vamos colocar 30 alunos numa sala distanciada? Nós vamos ter que dividir essas turmas. E aí, como trabalhar? Engraçado que agora nós estamos tendo uma ideia de como voltar, porque para a gente entrar no ensino à distância foi um empurrão, nós caímos nesse ensino um empurrão, e agora nós estamos estudando e vamos ver como vai funcionar. Acredito que o ensino híbrido vai ajudar bastante, né, professor? É verdade. Esse tipo de ensino, eu vendo matérias recentes, vejo que na Europa já é um fator normal, eles lá já estão adaptados, é uma outra situação. Mas trazendo para a nossa realidade, não sei bem da sua funcionabilidade, se vai realmente estar dando as garantias de saúde ao nosso aluno, ao profissional em educação e às famílias. Fica aqui a pergunta. Tem aqui um dos componentes do que o MEC propôs ontem. O distanciamento de 1,5 m. Vamos trabalhar na suposição que, em média, as escolas particulares têm 30 alunos por turma. E, normalmente, as salas não são salas amplas. Como fazer esse distanciamento? Como esse aluno vai ficar ao longo de 5 horas ou mais dentro da sala de aula com máscara? Como vai ser a higienização de banheiros? A higienização da cadeira que ele senta? O próprio ambiente interno? E eu, o profissional em educação? Como será a minha postura? Eu vou usar máscara? Eu vou usar algum EPI? A escola vai me fornecer? Quem vai fazer a testagem do aluno na chegada da escola? Quem vai ficar com os olhos, com toda a atenção, em cada pavimento, escola que tem primeiro, segundo, terceiro andar, térreo? Quem vai acompanhar esse aluno? Como será todo esse ciclo? Será que foi feito um trabalho com um técnico em segurança de trabalho? Será que as escolas já estão fazendo isso? Porque se não estão fazendo, já deveriam ter feito. Porque dentro desse plano tem a ventilação do ambiente, tem o distanciamento, que é aqui 1,5 m, que na minha opinião eu acho que ainda é pouco, o acesso ao material escolar. A gente sabe muito bem que o aluno nunca tem tudo, sempre pega algo de alguém. E o aluno que perdeu a aula? E como será esse rodízio? Então são questões, Gugu, que a gente precisa deliberar com todo cuidado. Eu vejo que o problema todo está primeiro, a ideia do ensino híbrido. Online, né? O ensino online, e vão voltar para o ensino híbrido. Dentro do ensino híbrido, nós precisamos muito da participação dos pais, né? Porque hoje se percebe claramente que nós estamos ensinando, nós estamos dando aula, mas você vê muito mínimo a participação dos alunos, né? E
E quando acontecer essa metade da turma, sala de aula, outra metade no ensino híbrido, nossos alunos têm a responsabilidade de ser a parte autoral do ensino agora, né? Nós precisamos nos preocupar em relação a isso. E como vai ser a situação financeira da escola? O que a escola vai ter, por exemplo, uma turma de 30 alunos, nós vamos dobrar essa turma, vai virar 15 alunos. Como que vai ficar o rendimento para a escola? Né? Eu me preocupo muito com a saúde financeira da escola, porque é o nosso ganha-pão, né? Imagine, isso eu estou falando de ensino médio, minha visão é ensino médio. Mas e aí, como que fica a criança? Como é que o pai vai deixar essa criança, eu estou falando criança até 7 anos, vai deixar para ir para a escola? Tem que ter os protocolos, né, bem afinados. Eu acho que a conversa não deve só partir de gestão, deve ser uma conversa que tenha professores envolvidos, alunos envolvidos, pais envolvidos e até mesmo o município. Porque até o nosso colega aqui, ele é professor da rede, trabalha em Recife. Em Recife já vai começar em junho. Você percebe que cada localidade, cada cidade teve a pandemia começou de forma diferente, como anda de forma diferente. Então também não deve abrir. Se São Paulo vai abrir, Brasília vai abrir, nós vamos abrir Juazeiro, vamos abrir Bonfim, vamos abrir Petrolina, não é por aí não. Temos que levar em conta alguns pontos. E aí, professor Geraldo, o senhor está... Então, dentro desses pontos, o professor Geraldo teve um probleminha na internet com ele. Professor Geraldo, tudo tranquilo, mas vamos lá. Dentro dos pontos, entre as diretrizes divulgadas pelo MEC são uso obrigatório de máscara. Professor Geraldo caiu, vamos ver se eu chamo ele de volta aqui, né? Ele deve ter um probleminha com a internet, né? O uso de máscaras, medição da temperatura no acesso às áreas comuns, né? Disponibilidade do álcool gel, ventilação de ambientes, isso são as diretrizes divulgadas pelo MEC, tá? Possibilidade de trabalho remoto aos servidores, colaboradores de grupo de risco. Então, a galera que está no grupo de risco, professores com grupo de risco, vai continuar no primeiro momento no ensino à distância, tá? As reuniões e eventos à distância, o distanciamento mínimo de 1,5 metro, orientação para manter, eu achei interessante isso, manter os cabelos presos, evitar o uso de acessórios, porque o vírus ele pode estar nos acessórios, como brincos, anéis, relógios, né? Professor Geraldo caiu, não sei. Professora Francione está fazendo uma pergunta. Não podemos esquecer do que o mais que a escola tende a cumprir todos os procedimentos de saúde. Existem os fatos externos que não pode controlar quanto à instituição. Então, eu vejo o seguinte, que deve ser feitos testes, né? No primeiro momento, o ensino médio que vai começar, a ideia básica é o ensino médio começar, e eu acho que deveria ser feito os testes, tanto nos professores quanto em alunos. Lógico, isso gera um custo, né? A saúde financeira da escola fica ruim, muito ruim. E como trabalhar em escolas que o ambiente é pequeno? O que fazer, né? Professor, o nosso aluno ali tem um professor o Geraldo caiu aí, né? Professor Wagner, lógico, temos que voltar sempre, sem colocar o risco, né? Então, assim, e lógico, a elaboração, vamos lá, o que alguns... eu estou discutindo essa live porque tem que haver um planejamento forte em relação à direção,
coordenação, professores, pais e alunos, né? Eu acho que deve ser, essa discussão tem que ser à frente. Temos que olhar todos os pontos do profissional de educação, que é o professor, do aluno, né? E a questão também da saúde financeira da escola. Eu vejo que não é por agora, eu acredito que não seja por agora, essa volta, né? Essa volta, pelo que eu analiso de gráficos e vejo, o Covid está chegando agora no interior, começou lá nas cidades grandes, começou pelas capitais, agora está indo para as maiores cidades e começa a chegar no interior. No nosso caso, Juazeiro e Petrolina está com índice altíssimo, né? Juazeiro e Petrolina está com índice altíssimo e precisamos ver esses protocolos, porque não basta só um fazer. E esses alunos, com uso de máscara, a troca de material, como vai ser? Não pode ter a troca de material. Vai ter um decreto, a Secretaria de Saúde vai ter um decreto. O professor Geraldo voltou, né? Vamos colocar ele de volta aí. Professor Geraldo, chamando o professor Geraldo, tá voltando aí, a internet. Geraldo voltou. Né? E aí, Geraldo, professor, o que houve? Sabe quando você vai ao banco? Sabe quando você vai ao banco e a fila tá grande, o cara diz assim, o sistema caiu. E dá uma raiva isso, né? Aí você chega... E basicamente, quando você chega na porta do caixa e fala, o sistema caiu. Aguarde. E normalmente o cara diz isso aí mesmo, né? O sistema caiu. Mas eu estava atento aqui às suas colocações, e uma delas é muito pertinente, que você falou aí, o pico da doença está chegando em Juazeiro e Petrolina nesse momento, pelos números oficiais das duas secretarias. E aqui vai ficar uma pergunta, se tiver algum aluno, algum colega, alguma mãe participando, que veja com atenção isso aí. Como será a preparação do seu filho, da sua filha, até de forma psicológica, no retorno às aulas? O jovem, a criança, está assustada. Será que ele vai estar devidamente preparado, potencialmente instrumentalizado para retornar para essa sala de aula, professor? Eu fico preocupado, eu fico muito preocupado com o emocional, não só o emocional do aluno, o emocional do professor, né, o emocional da gestão também, dos pais que vão deixar esses alunos ir. E aí, como vai ser? Esse filho vai levantar, vou para a escola? Eu sei que tem muitos alunos que estão sentindo saudades desse contato, mas não vai ser o mesmo contato. Nós não vamos ter mais aquele contato, aproximação, porque essa aproximação pode ocorrer a transmissão. Então nós vamos estar meio receioso, o contato muito menor, né? Que você vê eu falando isso, eu fico lembrando como é um intervalo de uma escola, é aluno se pegando, um corre ali, outro corre aqui, e isso vai ter que mudar. E aí, como vai ser a escola? Eu vejo assim que a escola vai ficar um pouco mais chata, né? Vai ficar bastante chata em relação a isso. Eu acho que a parte emocional tem que ser bem cuidada aí. Exatamente, isso aí faz parte, inclusive, de uma das propostas que está aqui naquela resolução do MEC, incluindo aí o não compartilhamento de objetos. Como que a gente vai policiar isso? Mesmo o aluno estando a 1,5 m, a 2 metros,
o convívio, o intervalo. Quantos profissionais em educação vai estar envolvido? Todas as séries vão estar indo, né? Vamos botar em média aí, como a gente colocou anteriormente, 15 alunos por turma. Então, quando você vai reunir o conjunto, são 7 salas de aula, vamos botar aí que seja 20 alunos, que a escola limite a 20, vamos ter 140 pessoas. Só colocando na média por baixo, enquanto os outros vão estar em casa e, claro, aqueles que têm condições de estar com a internet, de participar dessa forma do ensino híbrido, vai ficar em uma situação bastante delicada. O professor Wagner está colocando aqui a questão do transporte escolar. Como vai ser ele, aqueles que vêm no transporte escolar, a higienização, o retorno desse aluno para a casa dele? Como vai ser isso? A preocupação maior, eu vejo lá em Senhor do Bonfim, que ali em Senhor do Bonfim é uma região que se absorve várias outras cidades, né? E dentro dessas outras cidades, por exemplo, eu tenho alunos de Itiúba que vêm no transporte público. E aí, como vai ser? Vamos imaginar todos os alunos que estudam, que são de Itiúba, vêm para Senhor do Bonfim. Esse ônibus vem lotado. Como vai funcionar? E essa responsabilidade vai lá. Vamos imaginar que o aluno ele teve o contato com o vírus dentro do ônibus, vai para a escola, chega na escola, transmite. Olha a confusão que isso vai virar. Então, eu vejo que não é só a escola, não é só o município, tem todo um protocolo, toda uma situação para poder a volta às aulas. Eu vejo que não vai ser fácil, tem que ter discussões, temos que conversar bastante sobre isso, como vai ser, o que cada aluno deve fazer, o que cada professor deve fazer. Nós, professores, precisamos ser treinados, precisamos ter cursos para como agir, de que forma agir. Eu acho que hoje a informação tem que acontecer com maior frequência. É verdade, professor. Essa preocupação é constante. A escola vai ter que se reinventar. E, por tabela, vai junto o aluno, a conscientização desse aluno em que a família pretende devolver esse aluno ao seu convívio escolar, ao seu normal, que não será mais normal. O ensino híbrido vai virar uma realidade. Então, a partir desse momento, a gente precisa ter um preparo total entre alunos, professores, família, para conviver com esse tipo de ensino, com essa nova realidade. Os pais vão estar preparados. Normalmente o pai ou a mãe, né, a família, não está muito bem ambientizada para esse tipo de situação. E aí fica a nossa preocupação da condução do aluno, da hora que chega para a hora que sai. Uso de banheiro, intervalo, abrir porta de sala toda hora pegando no trinco. Esse aluno vai ter que usar uma luva. Então, que tipo de situação? Em que pontos da escola vão estar localizados álcool gel? Né? O custo operacional para essa escola com uma quantidade menor de alunos. Porque se a escola lá antes tinha 20, 30 alunos, ela não vai ter mais esse número. A evasão já é fato, principalmente na educação infantil. Quem vai se sustentar um pouco ainda aí é o ensino fundamental 2 e o médio, e alguns segmentos de cursinho, que até concurso, você está vendo aí a situação do Enem, né, a proposição, como que ficou. Imagina a situação de cursinhos pré-vestibulares, de seleção de concurso, em realizar concurso. Como vai ser tudo isso? Então, esse contexto aí é uma situação que precisa ser bastante ser deliberada, porém com a devida responsabilidade e segurança. E é a segurança de vidas, né? Porque nós temos eu fico sempre pensando na progressão geométrica, que um aluno infecta ao familiar, que familiar e vai aquela coisa toda, né? Essa onda pode subir cada vez mais. Eu acho que à volta nós não podemos se precipitar em voltar. Nós temos que voltar num momento mais seguro,
Não é, porque tal lugar está voltando, porque tal escola, porque tal situação está voltando, tal cidade. Porque cada cidade, o seu problema. Eu acho que a ordem aí é ver o município, o que está acontecendo no município. Eu estava dando uma olhada aqui para São Paulo voltar, tem uma taxa. Primeiro vai voltar o ensino superior e o ensino médio, no primeiro momento. A ideia de ensino híbrido, né? Metade da turma presencial, outra metade não presencial, online, e vai fazer alternando esse ensino online e presencial, que é bastante interessante, né? Eu vejo dou muito valor nesse ensino. E outro problema, cada cidade vai ter, o outro parâmetro lá, é a quantidade de transmissão e o número de leitos disponíveis. Aí nós vamos para uma cidade igual Jaguarari, qual o número de leitos? Como é esse parâmetro? Como vai ser? O ciclo, eu pelo menos trabalho em 3 municípios. E aí, como vai ser isso? É uma situação que tudo é o novo, né? Tudo é o novo, é uma situação que temos que ter bastante responsabilidade e coerência nas medidas de decisão que serão tomadas. Eu estava lendo as diretrizes desse possível retorno às aulas, e aí eu já vou deixar meu ponto de vista. Isso aqui trata-se de uma opinião pessoal, necessariamente não é obrigado aos colegas concordarem ou dar o direito de discordar, normal. Mas eu não acredito no retorno de aulas esse ano, viu, professor Gugu? Porque não vejo nenhuma segurança. A gente nem falou ainda sobre a questão da vacinação. Quando vamos ter essa vacina? Quando será que vamos estar com segurança total? E, abre aspas, quem nos garante também que a vacina vai ter a sua prevenção, o seu efeito 100%? Porque o que eu vejo, a opinião das famílias esse ano não mando mais meu filho para a escola. Eu só mandarei em 2021 e se tiver vacina. Aí qual é o efeito disso? Relacionamento família-escola. Então vou tirar meu filho da escola, o ano vai ser perdido. Aí volto àquele tema anterior, lá no primeiro instante que eu falei. As escolas estão maquiando, na minha opinião, esses números. Eu acho que as escolas precisam trazer para o contexto a situação de cada uma. Eu já conversei com uns 2 ou 3 empresários proprietários de escola e o que eles me dizem é que a inadimplência está muito alta, está se sustentando, algumas reduziram em torno de 30% a mensalidade, facilitaram a questão de pagamento, porque muitos pais, irmãos, tios, primos é quem paga as escolas, e alguns desses aí perderam o emprego, né? E aí a situação afeta de uma maneira que a escola não vai ter essa estrutura total, né? Vou pegar aqui um parâmetro, o Colégio Maria Auxiliadora, imagine um retorno de aula, né, com 2.000 alunos, 1.500 alunos. Como fica numa situação dessa? Só quis citar o Colégio Maria Auxiliadora por uma questão de exemplo, né? Já para trazendo outros que têm 500 alunos, 400 alunos, e que com certeza já não tem mais esses números, né? Esses alunos, uma boa parte, os pais já os retiraram de sala de aula por questão de garantia. Um outro item, as nossas aulas remotas. Quando é que o MEC vai dar a canetada lá dizendo, tá valendo essas aulas remotas, pode contar como carga horária? Porque a única coisa que se tem aí, oficialmente, é a redução do valor da frequência, né? Dos 200 dias letivos, que agora não é mais obrigado, matéria inclusive que saiu ontem. Então, esse enredo aí é o que nos espera, professor Gugu, no questão do retorno às aulas com a devida responsabilidade. Estão querendo fazer um ano que dure 2 anos, né? Mas nós, por exemplo, eu trabalho numa escola em Senhor do Bonfim, a Casinha Feliz. Ela iniciou logo na sequência, ela iniciou o ensino à distância, o ensino online, com toda a sua plataforma, muito boa, por sinal, ajuda bastante a gente.
ela já iniciou, os alunos estão lá fazendo provas online, lógico, não sei qual é o nível de qualidade. Eu sei que dentro dos parâmetros de volta, o aluno vai ter que fazer um teste de sondagem, porque nós temos que nos preocupar não com o aluno que acessou a aula, mas sim com o aluno que não teve condição de acessar. E aí, também vejo assim, os pais, eu acho que sempre a educação, eu vejo dessa forma, que sempre a educação não é um papel só da escola, é papel do pai também. E esse papel agora do pai ficou bastante latente com o ensino à distância. Lógico que eu ando conversando com os pais, tem pais que eu não aguento mais, eu quero que meu filho volte. Mas espera aí, voltar porque você não quer mais o seu filho dentro de casa para não ensinar, ou você quer que volte com qualidade, volte com saúde? Como é esse voltar? É voltar só para entregar para mais alguma coisa? Para poder deixar o aluno lá, se livrar, né? Então, a educação, essa educação, hoje mudou, nós temos que pôr na nossa cabeça que mudou tudo, mudou o ensino, esse ensino de quadro, cuspe giz, acabou, hoje o ensino é tecnológico, o ensino é discussões online, voltar ao presencial, uma parte presencial, que o carinho com o aluno tem que ter essa proximidade. Só que, como? Voltar por voltar? Eu quero deixar lá o meu pacote de problema? É só por isso? Sem dúvidas, professor. A gente está tratando de uma situação de vida, né? De ter cuidado e de ter toda a atenção com esse nosso alunado e também conosco, né? Os profissionais em educação. Não essa fala, inclusive, está sendo muito, muito trivial com os pais, com a família. Eu já não aguento mais o menino em casa. Mas não se trata de aguentar por querer ou porque não querer. É a situação do momento que impõe uma realidade que jamais estávamos preparados, né? E em especial aqui no Brasil. Essa questão da divisão de responsabilidades. Eu acho que a família agora, penso que deva mudar um pouco o conceito, né, em relação à questão do filho na escola. Do tipo, não, estou colocando lá como se fosse ali, tá, um depósito, e colocou, mandou, está livre, ele foi trabalhar, no final da noite chega, não procura saber de nada do menino, e vai tendo todas essas adversidades. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que agora a responsabilidade passa a ser tripartite: escola, família, educadores, né? A gestão também vai ter que se reinventar. A gestão não pode ser mais a mesma. A visão é totalmente diferente. E esse retorno, quem vai dar essas garantias? De que forma vai acontecer essas garantias? O convívio da criança. E qual protocolo que a criança seguir? gosta, o menino do 6º ano corre, sobe e desce degrau, para você dizer a ele que ele não pode sair. Eu quero sair, eu quero beber uma água. Higienização antes e após aula. Como será isso? Como será feito isso, professor Gugu? O que é que você acha em relação a esse ponto da higienização pós-aula para o dia seguinte ou para a próxima aula? Para a próxima aula. E o material com esse aluno, que ele vai chegar em casa com um material. E aí? Vamos ter que reduzir o número de materiais? Vamos ter que fazer o quê? Reduzir o que nós vamos ter que fazer? Mais uma responsabilidade para os professores, para a gestão, né? Eu acho que esses protocolos de volta às aulas tem que ser primeiramente discutido entre gestão e pais, depois entre gestões, pais e professores, e por último gestão, pais, professores e alunos. Eu acho que a regra para a gente discutir isso, porque se cabe a cada um, e cada um assumir a sua responsabilidade. Imagina, nós temos aí 15 alunos do 6º ano, né? Que é uma turma maravilhosa. Eu não sei por que todo mundo faz a referência do 6º ano, né? É uma turma maravilhosa que
Imagina, pais, você com um ou dois em casa, você já não tem condição, já não aguenta. Imagine nós, professores, com 15. Eles ali, para a gente pedir para eles, vamos agora lavar as mãos, vamos, como é, sem tocar no coleguinha. E aí? Vai ser, é uma situação bem difícil. O senhor, professor Geraldo, expressou a opinião dele. Eu também vejo, eu fico muito preocupado com a questão da saúde financeira da instituição. Também me preocupo com a questão da evasão dos alunos. Mas nós temos que entender, os pais têm que entender que o ano letivo já está acontecendo. O que falta é a legislação para poder mudar essa história de o ensino à distância já tem 80 horas, né, 800 horas. Já ficou uma ideia assim, não é isso? E aí, a questão de pandemia, né? Como é que o aluno não está perdendo? Eu acho que o aluno está ganhando. Eu vejo assim, ele está ganhando uma nova forma de ensino, está aprendendo de outra forma, está sendo autodidata no ensino. Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu vejo que em cada defeito que se existe, em cada coisa que acontece na vida, a gente tende a crescer cada vez mais. Nós estamos passando por isso. Eu lembro que quando nós começamos dia 15, muitos problemas, a questão do digital, hoje já vimos que vários professores estão indo para frente, porque nós, professores, temos um coração gigante. Eu falo isso em nome de todos os professores são heróis, o que estão fazendo com o ensino. Sem dúvidas. O colega Wagner até coloca aqui a questão da mobilidade, né, da mobilidade urbana, né, de ser um grande problema. Por quê? Porque as aulas vão retornar, o comércio vai reabrir, né, a situação de pais, de não estar presente, porque normalmente quando o carro já chega lá, já buzina, o menino está pronto. Então, será que teve o cuidado de olhar, se botou um álcool gel, botou uma luva, se colocou a máscara, que é o componente principal? A gente sabe que o aluno esquece itens importantes do dia dele. Quando você chega na sala de aula e pergunta, cadê o módulo, cadê o livro? Ah, esqueci, deixei em casa. Então, todo esse enredo é um processo que terá que ser reconstruído de uma forma diferente. As famílias vão ter que se readaptar à escola, os profissionais em educação, e um item que o colega citou aí, nós temos que ser preparados. Até o momento nós não recebemos preparação nenhuma. Aqui é um desafio que nós estamos levando no peito e na raça. Lembra até um tema aí de um político aqui da situação, no peito e na raça. Então a gente está fazendo das tripas coração para conduzir essa modalidade remota. E espero que o MEC regularize isso o mais breve possível, porque até agora o momento não nos traz segurança e vamos ter que conviver com esse novo contexto em anos e anos que não vai terminar logo. Só se disser, acabou, o vírus está tudo controlado. Não vai ser assim, né? Esse ensino remoto veio para nos dar uma outra alternativa. Eu que já trabalho com educação à distância há mais de 12 anos, né? Esse aluno aí, ele não está tendo dificuldade, foi um segmento que não foi afetado, né? Eu sei que o contato é um dia, é uma noite, ele vai lá, mas foi um segmento que não sentiu. Mas já o do dia a dia, o da base, o garotinho lá da alfabetização, até chegar ao ensino médio, que o professor desenvolve muito bem aí suas atividades, suas turmas, sabe que a situação é totalmente diferente, professor Guga. Não, a situação do ensino infantil imagine um aluno na frente assistindo uma aula, uma criança uma criança assistindo essa aula. E aí, nós ficamos à mercê do MEC. E cadê? Nem ministro temos, né? O ministro que tinha um currículo todo furado, não valia nada, né? E aí, o que tem que organizar isso não se organiza? Eu sou muito a favor do que está acontecendo, e fica bem claro isso na ideia do Covil.
eu vejo que os municípios, os governos, os governadores que têm que fazer a sua parte. E nós, como professores, que temos que discutir essas situações de como é que o aluno vai se comportar, como eu, professor, tenho que se comportar. Imagina, eu sou um professor que gosto muito de brincar com meus alunos, gosto de estar brincando com eles, agitando eles. E aí, como vai ser esse novo normal? Como é que vai ter que ser? É muito difícil. Para a gente voltar, nós não vamos voltar da mesma forma, não. E os receios, né? A questão dos receios. É muito difícil a gente pensar na volta. Eu também tenho a minha opinião em relação a isso. Eu acho que poderíamos continuar. O aluno vai dizer para a gente que a aula está chatona. Ô, professor, o senhor não brinca mais, o senhor não vem aqui, não dá mais um ok com a gente. Então vai ficar essa situação desse meio termo. É difícil, é uma coisa assim. Eu nunca me pensei em passar por uma situação dessa. Eu acho que não vai ser a primeira também, não. Nós vamos passar por mais. Nós temos uma mãe aqui, a colega, a Franciedna, ela tem um filho que estuda no colégio CPM, em Juazeiro. Eu vou até pedir a ela que ela coloque aí qual é a posição dela. Se fosse para retornar essas aulas já na próxima segunda-feira, Franciedna, você já mandaria seu filho para o CPM? Temos aí uma gestora também, temos alguns professores, o professor Magno que está aí presente, né? O nosso colega Gustavo Pinto também está presente aí. E quem quiser fazer perguntas, gente, pode fazer. Nós estamos fazendo um bate-papo e é uma discussão. Eu acho que na próxima quinta-feira vou marcar de novo esse mesmo assunto, Geraldão. Quero marcar com um gestor, né? Ou marcar com um gestor para a gente bater um papo, para ver o que a escola está fazendo em relação a isso, como que está se comportando, ver cada um. Hoje nós estamos tendo a visão nossa de professores. Eu queria ver a visão de um coordenador, a visão de um gestor, a visão de um pai, né? Como é que vai se comportar com o seu filho. Eu sei, não é deixar, o Praguinha tem que ficar em casa? Tem, mas também tem que mandar ele para a escola. Gente, e falo para os pais, não é perca de tempo, para os alunos do terceiro ano, vocês não estão perdendo tempo, é só uma forma diferente de estudar, né? É uma outra forma de estudar, mas vocês não estão perdendo tempo. E nós temos que olhar também, Geraldo, como que as outras, por exemplo, Itália, Noruega, nós temos que olhar como referência a Alemanha, como que eles estão trabalhando a volta às aulas, porque lá já aconteceu, já estão voltando às aulas. Eu vi uma notícia que na França houve a volta de aulas e parece 70 escolas, foi isso? 70 escolas tiveram problemas com a pandemia lá, né? E aí, essa volta, quanto mais tarde ou quanto mais cedo, qual vai ser o momento de voltar? Professor, o professor Wagner está nos trazendo aqui um número, ele disse que fez uma pesquisa na rede social dele, onde 96% das pessoas sinalizaram que esse não é o momento e ainda esse ano não é o correto para o retorno às aulas, né? Já o Gustavo Pinto está dizendo aqui, vocês acham que não seria o momento de começar a pensar o ano letivo, principalmente para o ensino fundamental, que está comprometido, e começar a pensar com o reinício em 2021? Eu aí vou sinalizar de forma positiva. Eu concordo praticamente 100% com a fala aí do Gustavo Pinto. E Gustavo Pinto e aos demais que aqui estão, nós não temos ainda a vacina, vamos lembrar disso. É bom que a gente frise isso o tempo todo, que as pessoas estão achando que voltar com máscara, com EPI, com álcool gel, lavar a mão, água e sabão, banheiro, higienizar é tudo, e não é.
Aí são apenas prevenções para que a gente tente evitar uma contaminação do nosso aluno. E se o aluno chegar em casa contaminado, eu já falei isso aqui, volto a repetir, aí vai dizer, foi aonde? Foi na escola? Estava com quem? Pegou o quê? Lavou a mão aonde? Pegou em quê? Toda hora pega na maçaneta da porta. O aluno vai ter que ir de luva? Cadê a luva? Cadê nas diretrizes lá que o MEC não botou? O aluno tem que ir para retorno à escola com uma luvazinha. E quem vai Vai no fornecer esses bebedouro, lá da EPIs? torneira, pega lá, bebe, bota com a mão dele, mexe. Então tem toda essa circunstância, né? Correto aí o Gustavo, eu penso que já temos que vislumbrar 2021 com vacina. Não é nessa modalidade, apenas com essas diretrizes. E olha que o MEC colocou as diretrizes preocupado com os institutos federais, as universidades federais, visando o público-alvo dele. Ele não protocolou, não indicou aqui de forma geral a educação no Brasil, não. Nós, do segmento particular, até o momento, eu só ouvi uma entrevista ontem, até um pouco sensata, do professor José Ricardo, a Rádio Jornal do Comércio, onde ele sinalizou, mandei até o áudio para o professor Google e para alguns colegas, onde ele sinalizou com toda essa precaução. Ele está entregando amanhã um plano de retorno ao secretário de Educação do Estado de Pernambuco, para ver de que forma vai conduzir. Porque até o momento não tinha plano nenhum. Está suspenso. Pernambuco não retorna, dia 31. Bahia não retorna, 31 de julho. Probabilidade de voltar lá em agosto. Então, como será a posição do Sinep, Bahia e Pernambuco? Até o momento só sinalizou Pernambuco, professor Guga com a palavra. Não tem nenhuma sinalização de volta. A normativa, os protocolos só foram, pelo que foi lançado ontem pelo MEC, só ensino superior e ensino dos institutos. Aí eu fico pensando, o aluno perdeu o ano, esse ano? Não. Eu concordo que não. Eu acho que esse ano o aluno está aprendendo de outra forma. Os pais, meu filho não está aprendendo, eu vou tirar o aluno da escola. Não faça isso. Existe uma outra forma de aprender do ensino à distância. Existe essa outra forma, tá? Vamos, Geraldão, chegando a 19h52, eu quero mandar um abraço aí à nossa coordenadora lá da outra escola, Rita Vitor. É um tema vasto, é um tema grande demais. Na próxima quinta-feira eu quero vou marcar aqui com o gestor. Obrigado, Geraldo, pela pauta, tá? Quero mandar um abraço a todos os colegas que participaram. E, Geraldão, seus últimos dizeres aí. Isso, eu acho que o tema a gente colocou aberto, não é? Para que as proposições chegassem. Como colocou aqui o colega Wagner, precisa da parte 2, precisa. Não só da parte 2, da 3, da 4. Vamos tentar arregimentar um diretor, um coordenador de uma escola. Eu me comprometo que numa próxima aí, vamos interagir, vou tentar trazer um diretor de um colégio particular aqui em Juazeiro, para que na próxima semana, já que nós pontuamos aqui a quinta-feira, que na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, a gente tenha conosco aqui um diretor, né, ou você na condução, ou eu na condução, para que ele traga dados reais, o ponto de vista do gestor. Vamos ouvir o gestor também. Beleza, Geraldo. Muito Tranquilo, obrigado. Estou à sua disposição. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado pelo tema. Fantástico. Nós precisamos discutir bastante isso. Quero agradecer a todos que participaram. Gustavo Pinto, professor Wagner, professor Magno, professora Rita Vitor, professor Geraldo, fantástico. O senhor é um professor fantástico. Muito obrigado. E vamos trocando essa ideia. Vamos discutir. Eu acho que é necessária a discussão em relação a isso, tá? Rita Vitor está querendo que quer participar. É uma gestora, é uma coordenadora. Nós vamos combinar com ela aí, viu? E até mesmo, Gugu, vamos ver se a gente consegue trazer uma psicóloga no campo de vista da psicologia. Como seria o retorno dessas aulas?
Então, como o colega Wagner colocou, devemos ter a parte 2, a 3, a 4, até a gente dissecar esse assunto de uma forma mais contextualizada, mais envolvente. Um abraço a todos. Valeu, brigadão, Roberto. Obrigado, Geraldão. Obrigado a todos. Valeu, galera. Obrigado a todos, um valeu, abraço. valeu, valeu. Boa noite, valeu, valeu. Boa noite.